Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje a gente tem que bater um papo sobre o jogo de ontem, né? Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, o que a gente espera para o futuro e a gente também precisa que vocês comentem aqui para a gente entender como está o pensamento do torcedor e vamos dialogar de forma que a gente consiga debater um pouco mais sobre o que aconteceu no dia de ontem e o que a gente espera para a competição, né? Santa Cruz ele entrou em campo ontem contra o Central, um jogo avassalador inicialmente, né? Inicialmente eles teve uma chance clara, hoje 1 minuto e 50 ali com o Giovani, onde o Giovani ele tem a chance de abrir o placar do jogo, mas uma bela intervenção do Milton Rafael, goleiro do Central, impede isso. E a gente também fala que o Giovani poderia ter finalizado melhor, poderia, mas acontece aquela finalização ali, acho que é a carta de entrada, né, do Santa Cruz no jogo, né? Então, o Santa Cruz já mandou um aviso para o Central, olha, tô aqui, olha, vou jogar para cima, então tu se cuida. Basicamente é isso que o Santa Cruz manda um recado naquele primeiro lance. Só que com o decorrer da partida, a gente viu o Central ele tendo um jogo muito inteligente, que é o jogo de tirar a primeira bola do Santa Cruz, fazer o Santa Cruz rifar essa bola, basicamente o Santa Cruz jogar essa bola para a disputa, e também depois, no embate físico ali na intermediária, quebrar o jogo do Santa Cruz. Basicamente era isso a estratégia do Central no início do jogo, para que o Santa Cruz não consiga ter essas chances, né? Basicamente o Central quis meio que aliviar a pressão no último terço do Santa Cruz, tirando esse embate de criação inicial do Santa Cruz, né? Lembrando que o Santa Cruz praticamente os jogos de Santa Cruz, os gols de Santa Cruz, eles iniciam de um trabalho de bola no chão, desde o goleiro, né? Então, o Central, com essa leitura, meio que evitou que Santa Cruz tivesse esse tempo de bola inicialmente para o Santa Cruz tentar forçar mais jogadas, né? Isso a gente viu já no início do jogo. E nos 15 minutos iniciais, a gente também viu o Santa Cruz um pouco mais criativo, né? O William Júnior participando do jogo, o camisa 10, né? O que a gente precisa que ele participe da partida. E meio que depois dos 10, 15 minutos, o William Júnior ele não conseguiu jogar o jogo. O Central, a partir do momento que Santa Cruz quebra aqueles 10 minutos iniciais de Santa Cruz, Central baixa as linhas, faz essa dobra lateral, trava os nossos pontas e basicamente popula o meio com o restante dos jogadores. Então, apenas o Gil Santos ficava ali perto do meio-campo, onde os demais atletas se destacavam no embate defensivo. A gente pecou muito, principalmente no lado do Giovani, com a falta de apoio, né? A gente viu até alguns momentos o Vinícius Silva tentando fazer esse apoio ofensivo, mas pouco efetivo, né? Barrando na qualidade do último terço. O Giovani, por sua vez, ele tinha que tirar um coelho da cartola e raros momentos onde o Santa Cruz conseguiu deixar o Giovani no 1 para 1, né? Ele 1 contra 1, que é a melhor característica dele, ele conseguiu sobressair, ele conseguiu ganhar esse 1 para 1 do adversário. E isso não foi uma vez, né? Algumas vezes, acho que 2, 3, 4 vezes o Giovani conseguiu esse momento. É muito pouco para um jogador que precisa desses momentos, né? Santa Cruz precisa forçar mais esses lances individuais de Giovani. Para isso, você precisa ter um volume ofensivo onde o atleta ele consiga ter essa oportunidade de desempenhar esse papel, né? Desempenhar essa característica que é muito forte dele. Então, a falta de nível, não vou dizer nível técnico, mas a falta de nível de embate ofensivo do Santa Cruz para aliviar a pressão do Giovani foi baixa. E com isso, a gente também observou muito no lado direito a passagem do Yuri Ferraz junto com o Thiaguinho, essa dobra de lateral, porém, o Central tinha basicamente sempre um jogador a mais nessa dobra. Quando o Santa Cruz tinha 2 jogadores, Thiaguinho e Yuri Ferraz, o Central tinha 3 jogadores nessa marcação. Então, sempre a superioridade numérica do adversário naquele campo. A gente viu muitas vezes também o Thiaguinho correndo contra 3 atletas do Central. Então, o Central foi muito eficaz no embate defensivo. Faltou Santa Cruz um pouco de criatividade para poder sair um pouco dessa marcação travada do Central, né? Uma genialidade ali do nosso camisa 10, uma inversão de lado dos nossos pontas, eram algumas coisas que poderiam ter sido feitas, né? Mas não conseguimos. O ponto também que me chama muita atenção, eu não sei se vocês que estão vendo o vídeo e também viram o jogo, se vocês também acham e concordam comigo, no momento em que o Santa Cruz ele tinha a bola,
a gente não encontrava por onde jogar, seja pela ponta, seja pelo meio, e isso muitas vezes a forma da gente se portar diante do adversário, ela tem que mudar em alguns momentos do jogo. Por exemplo, no primeiro lance a gente conseguiu uma chance clara com o Giovani, mas ali, pelo que eu entendi, foi um momento de descuido do central, pelo que analisei da partida. Então, Santa Cruz, acredito que achou que seria um jogo fácil. Jogo fácil. Não vou entrar em tempo de soberba, não vou entrar em adjetivo de soberba, etc., porque eu não vou pontuar isso com o time. Eu acredito que o Santa Cruz, pelo jogo que fez em Caruaru, fazendo um parâmetro para o jogo agora no Arruda, achou que o Central, Santa Cruz era melhor que o Central, e eu acredito que o Santa Cruz é melhor que o Central, mas o Santa Cruz entrou achando que podia ganhar o jogo a qualquer momento. Foi assim contra o Ferroviário, e me pareceu assim contra o Central. Não é soberba, eu acho que foi uma leitura de jogo ali de alguns atletas do Santa Cruz. Porém, o Central foi muito bem postado. Muito bem postado defensivamente, muito bem postado taticamente e aplicado, né? O Central tinha muito isso, o ataque central em poucas vezes agrediu o Santa Cruz. Basicamente isso. Primeiro tempo, a gente praticamente não tomou susto do Central, porque não houve jogo do Central. O Central estava focado em defensivamente não tomar gol. Era isso o jogo do Central. Beleza? A gente tem um lance capital no primeiro tempo, porque eu falo capital, porque esse lance vai decidir o jogo, tá? O Matheus Vinícius toma um cartão amarelo de forma bizarra. De forma bizarra, de forma bizonha. Não falo nem bizonha, falo bizarra mesmo, porque você não existe tomar um cartão daquilo ali. E esse cartão já tirava o Matheus Vinícius do jogo contra o América em Natal. Então, para mim, já era um cartão passivo de punição. E mais tarde, esse cartão custa caro. Uma jogada desenfreada do zagueiro que sai lá da zaga, correndo por ataque. Tudo bem que a característica dele, em alguns momentos, ele subir, mas aquela forma que ele subiu não existe, porque ele vai tentar cruzar pura bola, deixa a mão na cara do adversário. Esses lances no rosto, nesses movimentos naturais, que quando a mão vai no rosto, a FIFA recomenda cartão amarelo, né? Então, basicamente, o juiz não viu, mas o quarto árbitro viu. Arbitragem horrível, mas é Série D. Infelizmente, não vou nem entrar em questão de arbitragem, tá? E isso decidiu o jogo, porque o gol do Santa Cruz, por mais que seja falha do Felipe Alves, e foi falha do Felipe Alves, em dois momentos a falha do Felipe Alves, primeiro o corte e a segunda que ele não sai para abafar o atleta, mas a bola foi cruzada onde era para estar o Matheus Vinícius. Zé, mas tinha zagueiro no lugar? Tinha, mas se você perceber no momento, tinha dois jogadores ali, não tinha o volante. A partir do momento que o Matheus Vinícius sai, a gente perde um cara do time. E aquele buraco foi um buraco que aconteceu por conta da expulsão. Então, o Matheus Vinícius ele tem muita responsabilidade no que aconteceu na partida, tá? Não tem como eximir o Matheus Vinícius dessa responsabilidade. Também não podemos colocar simplesmente tudo e toda a responsabilidade no colo dele. Eu acho que o conjunto da obra fez com que o Santa Cruz perdesse o jogo, não só a expulsão. A expulsão foi um fato, podemos dizer, um dos fatos primordiais, sim, mas não foi o único, tá, pessoal? Também temos que deixar isso bem claro. Santa Cruz, meio campo, já falei, a gente tinha construção até o Gabriel Galhardo, até o Balotelli, nosso camisa 10, o Willian Júnior, inexistiu. Apenas 10 primeiros minutos o Willian Júnior jogou, acabou-se o Willian Júnior. Depois sai o Willian Júnior, entra o Renato para jogar de 10. Pouco agrega. Renato pouco agrega. O João Pedro entra no lugar de Thiaguinho, pouco agrega também. Então a gente já vê que o João Pedro já tem diversas oportunidades, por mais que chutou bem, ele tem uma finalização boa, mas é muito pouco para uma substituição que deveria mudar o jogo, né? Quando você tira um ponta, que é o Thiaguinho, que é um ponta que produz, por mais que a gente critique o Thiaguinho, é um ponta que produz, que corre, que marca, que se doa no campo, e você bota o João Pedro e ele, o que tem a entregar um chute. Beleza que esse chute pode mudar o jogo, mas é muito pouco. É muito pouco, a gente tem que ser sincero, é muito pouco para um atleta João Pedro, que tem contrato até final do ano que vem, até 2027, né? João Pedro tem contrato até 2027, é um ativo do clube, é muito pouco para o atleta. E eu não entendi também porque o João Pedro não fazia 10 e o Renato fazia ponta. Eu acho que era o melhor momento fazer isso, deixar o Renato jogar na dele. Mas, como eu já falei isso aqui antes do Renato chegar, o Renato joga na ponta esquerda, joga como meia e joga como ponta direita, né? Então, Renato, e lateral também. Então, Renato, ele é esse coringa. Bom, não dá para cobrar muito o Renato, apesar de ele estar há 3 semanas aí, porém ele está 4 meses sem jogar.
O Natan também chegou quinta-feira praticamente e jogou sem treinar, então não dá muito que a gente cobrar. Mas as peças como o William Júnior, as peças como o próprio Tiaguinho, o William Ferraz, o Vinícius Silva, o Matheus Vinícius, o Felipe Alves, que a gente vai falar do Felipe Alves agora também, são peças que precisam ser cobradas, tá? Acho que o torcedor não tem culpa disso. Eu acho que são entregas em campo que precisam evoluir e eu acredito que há capacidade de evolução para esses atletas, né? O Israel precisa voltar para ontem. Eu acho que Israel é uma peça fundamental e eu vejo que a gente não tem, né, reposição para Israel. Tá? Acho que quando Israel sai muito, a gente paga muito caro. A gente paga muito caro quando o Israel está fora do Santa Cruz, está fora do time, né? E talvez até a gente pensar, será que o Renato não pode ser essa substituição do Israel quando o Israel não tiver? Porque Toto está mal. O Yuri Ferraz pouca entrega. E eu pensaria muito mesmo em o próprio Renato fazer essa função ali de lateral quando a gente não tiver o Israel, porque foi a função que o Renato começou a carreira, né? E a gente falar de Felipe Alves, é um atleta que chegou com muito cartaz, né? Chegou com muito nome, chegou com muito currículo, porém, em campo não tá dando, tá? Não tá dando. Eu até falei no programa ontem, né, no pós-jogo, que talvez a gente talvez erramos no goleiro, né? Eu venho novamente enfatizar que não vou dizer que erramos, eu vou corrigir isso, né? Aliás, eu disse talvez, né? Eu não afirmei, né? Mas eu acredito que o Felipe Alves precisa sim ter chamado a atenção, precisa entender, precisa calçar o sapatinho da humildade e saber que é hora de trabalhar. É hora de trabalhar, é hora de entender o que está acontecendo, é hora de comunicar com o preparador físico, é hora, né, preparador de goleiros, é hora de estudar os seus lances e corrigir. Felipe Alves é um goleiro que é acima da divisão. O jogo que ele fez contra o 13 é o jogo que a gente precisa ver mais vezes, né? Foi uma partidaça contra o 13. Até o João Vitor Amorim falou, hoje vimos um goleiro assim, né, um goleiro de primeira divisão jogar. Então é basicamente isso. O Felipe Alves ele tem essa qualidade, ele tem esse potencial, mas ele precisa desempenhar isso e precisa mostrar em campo, né? Por nome não dá, a gente não merece isso, a gente merece que ele traga o nome dele para campo, né? Não só jogar pelo nome, até porque jogar pelo nome não vai adiantar para o Santa Cruz, porque a gente precisa do acesso. E para fechar, falar de reforços, né? O Santa Cruz deve anunciar um camisa 9, deve anunciar o camisa 9, mas eu iria também atrás de um camisa 10, eu iria atrás de mais um ponta. E se tiver espaço, um volante, porque a gente não tem reserva para volante, a gente não tem reserva. O Favela não vem bem, o Jonathan Paulista é extremamente limitado e o Lucas Bessa não tem minutagem. Então, basicamente, é isso. Se o que tem em casa não está servindo, a gente tem que ir atrás e trazer um lateral direito. Eu acho que também a dependência de Israel está muito alta e já é um cara que tem uma lesão que vai e volta e a gente precisa ter no mata-mata segurança, né? Bom, é um vídeo para não ficar tão longo. Uma análise aqui rápida, vai ter o vídeo de análise do jogo, a gente vai fazer tudo isso ainda hoje eu devo postar o vídeo de análise do jogo, mas peço que você se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe, comente, e é isso. Tamo junto, até a próxima, valeu!